A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor para todos que estão também fora daqui, assistindo o culto, não participando fisicamente, mas espiritualmente. Eu tenho a certeza de que vocês estarão juntamente conosco, orando a Deus, buscando esse Deus poderoso, que nós precisamos tanto dele. A própria palavra diz que nós teríamos tribulação, teríamos tentação, teríamos provação, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: tem de bom ânimo. E é isso que nós temos que ter, irmãos. Amém? Nós agradecemos por todos que aqui estão nesta noite, que precisam de uma bênção, aqueles que necessitam de uma bênção. Eu tenho certeza de que Jesus está com as mãos estendidas para abençoar a cada um de nós que passamos por tribulação, por dificuldade, por lutas, mas sabemos que Deus está conosco. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Por quê? Por que viemos aqui? É o que nós sempre falamos, né? Viemos aqui com a finalidade de adorar ao Senhor. Amém? Essa é a finalidade de um cristão, é adorar ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para juntamente com os nossos irmãos, para te louvar, para te adorar em espírito e em verdade. Tu conheces, Senhor, e Tu sabes da necessidade de cada um que veio aqui nesta noite, daqueles que não puderam vir, que talvez estejam em casa, doente, com problemas. Abençoa eles também, Senhor, e abençoa todos aqueles que aqui estão nesta noite. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Abençoa, derrama a bênção, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. 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 Mais uma vez nós estamos aqui para junto nós louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória nesta noite. Uma noite fria, mas aqui dentro nós estamos já sentindo o calor do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor Jesus e declarar que não existe outro Deus, não há Deus maior do que o nosso Deus. Aleluia. Não há Deus tão grande.
Glória a Deus, graças a Deus. Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, graças a Deus. Quero convidar o presbítero Daniel para já tomar lugar aqui à tribuna. E quero convidar também quero convidar aqui o nosso irmão, o tesoureiro, o diácono Emanuel. Venha até aqui, por gentileza, para fazer uma oração. Está aí o presbítero Juarez, está aí o diácono Emanuel, que é o tesoureiro ali da congregação de Cerqueira César. Eu quero mandar aqui a minha saudação para toda a igreja de Cerqueira César. Quero mandar a saudação para o pastor Ismael. Eles estiveram ali durante vários tempos, de uma certa forma até um tanto isolados, um tanto distantes, né? Daqui para lá, de lá para cá, mas quando jogou luz, quando descortinou, nós encontramos ali uma coisa maravilhosa, irmãos. Um templo construído, uma igreja saudável, obreiros saudáveis, um pastor saudável. Então nós louvamos a Deus. É uma congregação boa do nosso campo, uma congregação boa da nossa igreja. Minha saudação ao pastor Ismael, à irmã Cláudia e a toda a família e a toda a igreja ali, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Está aqui o nosso irmão que vai fazer esta oração agora, apresentando a igreja, e o presbítero Daniel que vai ministrar a palavra do Senhor. E nós temos também nessa noite conosco, estamos felizes, temos aqui a nossa irmã Leila, graças a Deus, e o mano, como é que é o nome dele lá? Hein? Jair, nosso irmão Jair e a irmã Leila está conosco nessa noite, irmão da irmã Lília, irmão do irmão presbítero Daniel. E os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus. Então vamos orar e depois o irmão passa aqui para o presbítero o microfone, tá bom? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, de muita felicidade para nós estarmos na presença do Senhor. Só Ele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Trago também lá de Cerqueira César a saudação do pastor Ismael, juntamente com toda a igreja. Oremos. Senhor Jesus e meu Pai, neste momento, Senhor, graça te dou por tudo, Senhor. Também te dou graça, Senhor, pela vida de todos que estão aqui presentes. Também te dou graça por a vida daqueles que não estão presentes aqui, mas espiritualmente eles estão presentes em nossos pensamentos, Senhor. Te peço perdão por todos os meus pecados. Se caso tenha pecado por ato, pensamento ou palavra, sei que sou pecador e que dependo de Ti, Senhor. Apresento nas Tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. São os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Bem, irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, né, irmãos? Queria ter, às vezes eu penso assim que eu fico pensando ali, eu queria ter o talento assim de alguns pregadores assim, que eles têm uns bordões bem que ajuda às vezes o pregador na hora de pregar, né, irmãos? Por exemplo, né, como a irmã Marli falou, né? Tá frio lá fora e aqui dentro, né, vai estar o calor do Espírito Santo, né, irmãos? A irmã Marli aprendeu bem, né? Eu queria ter esse talento, mas eu não sei, né? Tem coisas que Deus não dá pra gente, né, pastor João? Mas vamos lá, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que bastante conhecido, que fazem 3 dias que eu estou lendo esse texto, mergulhando nessa história e já preguei sobre isso e, bem, irmãos, acredito que Deus tem algo novo para nós e queria compartilhar com os irmãos. No livro do Evangelho de João, capítulo 9, fala da cura de um cego de nascença. Evangelho de João, capítulo 9.
Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? João capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, né? Aqui nessa tradução aqui. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. E assentar, irmãos. Glória a Deus, né? Aleluia. Irmãos, a gente, como disse, né, tenho meditado, né, tenho lido acerca dessa passagem, né, a gente, de vez em quando, né, irmãos, a gente precisa às vezes ler assim o texto com bastante calma, né, irmãos? Né, eu tenho costume, assim, de, quando leio, né, tentar entender assim os sinais, né? E quais são os sinais, né? As vírgulas, os pontos, né? As interrogações, né, irmãos? Porque às vezes, né, nos indica, né, qual é o caminho que realmente o escritor está querendo dizer. E meditando nesse texto, né, irmãos? E o que me chama a atenção assim é a primeira frase, o primeiro versículo que diz, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, né? O que nos faz assim, né? Nos faz parar para meditar assim. A importância de meditar neste primeiro versículo é a atitude de Jesus, né? Jesus caminhando e viu um homem cego de nascença. Parece algo normal, né, irmãos? É. Quem caminhando pelas ruas, né, não vê tantas coisas. Mas no caso aqui é diferente, irmãos. É diferente. Por que é diferente? Se você olhar o último versículo do capítulo 8, o versículo 59 do capítulo 8 diz assim: Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Eu fiquei pensando assim, né, irmãos, porque o olhar de Jesus para aquele cego acontece em um contexto bastante agitado. Jesus, ele não estava caminhando tranquilamente pela rua e de repente viu o cego. Sabe, Jesus estava em um contexto de perseguição. Jesus estava sofrendo um ataque, ao ponto, né, das pessoas ao ouvirem aquilo que ele estava dizendo. A Bíblia nos diz aqui no texto que a gente leu que eles pegaram pedras e literalmente iam apedrejar Jesus. E Jesus, de uma certa forma, né, milagrosa, a Bíblia fala que Jesus sai assim no meio deles, né? E eu percebo assim uma
uma sensibilidade tão grande com as coisas que estão assim acontecendo ao redor, assim, na atitude de Jesus. Eu acho que se fosse eu em uma situação dessa, talvez eu diria assim, sabe? Como eu vou parar para olhar o problema daquele cego se eu estou sendo perseguido? Se as pessoas estão querendo me matar? Se eu vou ser apedrejado? Talvez eu diria assim, primeiro eu vou resolver o meu problema, depois eu olho para o cego. Primeiro eu vou cuidar assim da minha vida, sabe? Primeiro eu vou acomodar as coisas de um jeito melhor, para depois eu ajudar alguém, para depois eu olhar para a vida de alguém. Jesus não fez isso, né, irmãos? Sabe, eu fico imaginando assim, Jesus querendo sair assim, eu fiquei pensando assim, Jesus saiu, daqui a pouco, Jesus viu, né? E o texto do capítulo 9, né? A primeira atitude de Jesus caminhando é, Jesus viu aquele cego. Aleluia. É maravilhoso, né, irmãos? Eu penso assim, né, o cuidado de Deus, né? Que Deus, né, Jesus, né, Ele cuida da igreja. Jesus ama a igreja. Né, Jesus tem um cuidado especial para com a igreja no sentido, né, coletivo, geral. Mas a gente percebe assim o carinho de Deus, o cuidado de Deus, porque Ele não é só o Deus do coletivo, Ele é o Deus pessoal, Ele é o Deus individual. Sabe, Deus está preocupado com a igreja, de um sentido coletivo, da caminhada da igreja, né? Das perseguições que a igreja sofre, mas Deus está preocupado comigo, Deus está preocupado com você, Deus está preocupado com a sua história, Deus está vendo a sua vida, Deus para olhar para você e sabe o que você precisa de uma ajuda, que você precisa de um milagre, que você precisa de uma mão estendida. Por mais agitado que esteja o mundo, num contexto geral, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Deus está preocupado com a sua vida. Existe um tempo, por mais que Jesus esteja caminhando, Jesus tem um tempo para parar e olhar para você, ver você. Jesus está interessado em mudar a tua história, em mudar a situação em que você está. Jesus viu. Sabe, Jesus viu, e o olhar de Jesus, né, irmãos, a gente sabe muito bem, né, que Jesus ele vê as coisas diferentes, né? A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, né? Não é o que nos ensina lá quando Davi foi ungido por Samuel, né? Samuel falou, né, Deus falou claramente para Samuel, olha, não se deixe levar pela aparência, porque eu não vejo como o homem vê. E o olhar de Jesus é diferente, né, irmãos? É quando Jesus vê, Ele não é como nós, né, irmãos? Né? Como nós, seres humanos. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, às vezes a gente vê uma pessoa em dificuldade, a gente até se sensibiliza um pouco, né? A gente até fica assim meio com aquele sentimento de pesar assim na consciência, no coração, né? Às vezes a gente até diz no coração assim, né? Puxa vida, que situação difícil, que situação complicada. Mas quando vem aquela frase assim, será, Daniel, que você pode fazer alguma coisa para mudar aquela situação? Aí o nosso olhar muda um pouco, né, irmãos? Puxa vida, né? Será que você pode fazer alguma coisa para mudar aquele quadro? Puxa. Aí a gente vê assim, às vezes, né, irmãos? Às vezes a gente não tem condições, né, irmãos? Mas às vezes a gente poderia fazer alguma coisa e... né? Eu estou até triste com a sua situação, mas, puxa vida, eu não posso fazer nada por você. Mas Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus nunca foi assim, né, irmãos? Ele viu lá o Zaqueu, ele viu, né, o Zaqueu em cima da árvore, falou, olha, desce daí, rapaz.
Lá no capítulo 7 de Lucas, quando fala do episódio da viúva de Naim, né, a Bíblia diz assim: e vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: ó mulher, não chores mais. Né? O olhar de Jesus o impulsiona a fazer alguma coisa para mudar a situação difícil daquelas pessoas que são atingidas pelo olhar de Jesus. Sabe, ele foi até a mulher, ele mudou a vida de Zaqueu, e com a vida desse jovem não foi diferente. Ele está olhando para nós, ele nos vê. Nem sempre, né, irmãos, nós somos atingidos pelo olhar das pessoas em momentos difíceis da nossa vida, né? Nem sempre, né, irmãos? Mas Deus nos vê, Deus está olhando para nós, Deus está olhando e interessado em mudar a história da nossa vida, mudar o quadro da nossa vida, nos dar esperança, nos dar vitória. Deus está vendo, e pelo fato de Ele olhar, pelo fato de Ele te ver, Ele pode sim mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Ele é o Deus que nos vê. Não foi isso que Agar disse lá no encontro com o anjo, né? Agora eu sei que tu és um Deus que me vê. Tu me vê. Aleluia. E o texto mais para frente, né, irmãos, ele vai dizendo, os discípulos questionam Jesus dizendo assim: mestre, quem que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Irmãos, Jesus, né, eu sempre tive dificuldade de entender assim, né, mas a gente vai lendo assim, Jesus, ele fala, ó, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Nessa tradução aqui, o versículo 4 diz assim: é necessário que façamos. Algumas traduções, Jesus diz assim: convém que eu faça. Mas aqui está no plural, né, irmãos? O texto está dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Eu pensei comigo, sabe, quando Jesus fala assim, olha, é preciso, né? Ele está nessa situação, né? Para que se manifeste nele a obra de Deus. É um grande perigo, né, irmãos? Porque os discípulos, apontaram duas respostas, né, para a situação daquele homem. Ou foi ele que pecou, ou foram seus pais. Eu sei, irmãos, né? Eu sei que a gente não pode ser ignorante, né, irmãos? Logicamente que tem muitas pessoas, muitas crianças que nascem herdando, né, consequências de problemas da vida dos pais. Por exemplo, uma mãe, um pai que fumou a vida inteira, né, irmãos? A probabilidade da criança nascer com problemas respiratórios são grandes, né, irmãos? Né? Crianças que nascem com problemas porque são frutos de relacionamentos de pessoas que são parentes, né? Infelizmente, elas herdam, né, a irresponsabilidade da atitude de seus pais. Mas não é o caso aqui. Eu fiquei pensando, porque os discípulos, né, falaram duas coisas: ou é ele que pecou, ou é o pai dele. E Jesus fala assim, olha, é necessário que façamos, né? Jesus, ele não deu uma resposta específica para os discípulos. A gente precisa fazer a obra de Deus enquanto é dia. E na vida deste
cego, na vida desse jovem, é necessário que se manifeste nele as obras de Deus. E quando Jesus utiliza essa palavra no plural, ele está dizendo assim, que não é só aquilo que eu posso fazer, não é só aquilo que eu quero fazer, sabe? Ele nos inclui, façamos, não é? Aí a gente vai ler lá o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, quando Jesus utiliza esse mesmo texto, quando era adolescente, entrando no templo, quando ele diz assim, né? Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu, né? Para dar vista aos cegos. Está ali, ó. Ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Avança aí, Thaís. Acho que o versículo 2 também fala. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. O que mais? A pregoar o ano aceitável do Senhor. E tá bom, consolar todos os que choram, dar vistas aos cegos. Né, irmãos? Eu me perguntei hoje, eu estava no mercado e pensando nesse texto, pensando nessa passagem, né? Acho que Jesus estava querendo dizer assim que através dele, né, se manifestariam as obras de Deus. Através dele se manifestariam, né, o agir de Deus. Eu me perguntei assim, sabe? Será que através de mim as obras de Deus têm se manifestado na vida das pessoas? Bons, né? Eu acho que a gente não foi chamado para dizer assim que a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, a culpa é dele, a culpa não é minha. A gente foi chamado para transformar as misérias deste mundo em um mundo melhor, né? A gente pode abençoar a vida das pessoas, a gente pode ser bênção na vida das pessoas, né? Sabe, a gente pode fazer alguma coisa na vida das pessoas, né? As obras de Deus, elas podem se manifestar na vida das pessoas através da nossa vida, através da minha vida. Era isso que talvez Jesus quisesse dizer, sabe? O nosso papel, né, não é achar culpado para as desgraças desse mundo, mas eu posso ser bênção, eu posso ser a voz de Deus. Através da minha vida, algo de Deus pode se manifestar na vida de muitos. Aleluia. Isso me inquieta às vezes, né, irmãos? Que a gente é falho, né, irmãos? Mas quão gratificante é quando as pessoas falam para a gente: puxa vida, você foi bênção na minha vida, você tem abençoado a minha vida. Aleluia. Que a gente possa ser assim, né? Que a gente possa abençoar mais e apontar menos os dedos, né? Verdade? Outra coisa que me chama a atenção, irmãos, né? Jesus, ele, como é fato, a gente lê no texto, né? Jesus chama aquele jovem, a Bíblia fala que ele cuspe, né? Cuspe na mão, pega um pouco de terra, faz um lodo, coloca no olho do cego e falou para ele: ó, vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Né? Eu fiquei pensando assim nos métodos, né, irmãos? Parece algo, né, não tão comum, né? Jesus fez algo totalmente diferente. Jesus poderia estender as mãos, Jesus poderia olhar para os céus e dizer: Pai, te dou graças porque o Senhor sempre me ouve, faz esse cego enxergar de novo, né? Jesus poderia fazer muitas coisas, né, irmãos?
E a gente olhando assim, né? Eu fiquei assim, tentando me colocar assim, vendo a cena e me colocando assim, sabe, com as pessoas. E às vezes a gente pode perguntar assim, né? Puxa vida, o que é que ele está fazendo? O que é isso? Talvez os mais educadinhos, né? Os mais conservadores, não sei se é o termo certo, né? Poderia falar que nojo, né? Que anti-higiênico isso. Mas foi o método de Jesus, foi a forma que Jesus escolheu. E às vezes, irmãos, a gente tem bastante dificuldade, né, irmãos, de acreditar, de crer em uma obra realizada por Deus, quando assim as coisas que acontecem no nosso redor ou na nossa vida, elas são assim meio que fora do padrão, né? A gente tem uma facilidade de identificar que é Deus que está fazendo alguma coisa, sabe? Quando as coisas acontecem do jeito que a gente aceita, do jeito que a gente quer, né? Nós queremos assim que Deus faça alguma coisa em nosso favor, em nossa vida, mas nós queremos dar a receita para Deus, como que Ele tem que fazer, qual é o método que Ele tem que usar, qual é a forma que Ele tem que fazer a sua vontade. Né? Parece que às vezes a gente quer dizer para Deus, Deus, eu só aceito se for desse jeito. Eu só vou crer que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida se tiver aqui, ó, nessa cartilha aqui, ó, Deus, ó, é desse jeito aqui, vou escrever. Se não for desse jeito, não vale para mim. A gente, irmãos, né? A gente canta, né, irmãos? Às vezes a gente louva ao Senhor, né? E tem algumas frases, assim, alguns louvores que são profundas e, né, às vezes nós não prestamos atenção, né? Às vezes a gente diz, né? Eu quero te adorar sem questionar. Eu te adoro, Senhor, sabe? Não. Mas nem sempre é assim, né, irmãos? Nem sempre é assim. A gente tem dificuldade quando Deus quer falar conosco, quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. A gente tem dificuldade de acreditar quando as coisas elas saem, parece que fora do padrão. Não digo fora do padrão antibíblico, né? Mas quando elas saem assim do jeito que talvez a gente queira, né? Se não for o pastor, presidente do ministério, falar para mim, eu não acredito. Se não aparecer um profeta no meio do culto e estender as mãos e disser para mim, eis que assim diz o Senhor, eu não vou acreditar. Às vezes, né, irmãos? Às vezes assim, é o suficiente para Deus falar assim, para você assim, sabe? Eu fico imaginando assim, eu falando assim, irmãos, pode acreditar, Jesus está te curando aí, amém? Deus abençoe. Às vezes a gente pode dizer assim, puxa vida, mas esse pregador é frio demais. Eu não acredito não. Eu estou precisando ser curado, mas olha o jeito que ele falou. Né, irmãos, às vezes a gente quer assim com todo respeito, irmãos, com todo respeito. Não estou dizendo que isso é um antibíblico, mas assim, às vezes a forma que a gente acredita, né? Sabe, a gente quer ser chamado na frente, a gente quer assim que o pastor crie todo um ambiente, né? A gente quer ser filmado. Sabe, a gente quer que o nosso nome esteja amanhã em todas as plataformas digitais do Facebook. Olha, o pastor me chamou na frente, a igreja orou e Jesus me curou. Aleluia. Irmãos, eu acho que para nós basta aceitar a vontade de Jesus e é o suficiente.
Aceite a vontade de Jesus e pronto, irmãos. A vontade de Deus que é boa, a vontade de Deus que é agradável, é a vontade de Deus que é perfeita. Não é a minha vontade, não é como eu exponho aquilo que eu quero que Deus faça. Eu tenho que entender que é como Ele quer e pronto. Aí Ele faz o lodo, passa no olho do cego, fala para ele, ó, vai lavar lá no tanque de Siloé. Irmãos, a gente sabe muito bem que aonde ele estava até o tanque de Siloé, não era uma caminhada assim como ir daqui ali no portão, viu, irmãos? Não era não. Era pelo que eu pesquisei, né? Era do outro lado da cidade, né? Existiam outras fontes, outros tanques que ele poderia ter se lavado, né? Como a gente vê no capítulo 5 de João, do tanque de Betesda, né? E fiquei pensando que às vezes, né? Às vezes o milagre de Deus na vida da gente não é uma coisa para já, né? Às vezes o milagre que eu preciso não é algo sobrenatural do instante. Às vezes o milagre é um processo, né? É um processo. Às vezes eu penso que, né? Às vezes não, né? A Bíblia é bem clara, né, irmãos, em dizer que às vezes é melhor obedecer do que sacrificar. Que Deus se agrada mais de um filho obediente do que aquele que oferece tantos sacrifícios. Talvez aquele cego poderia ter dito assim, né, lá no seu coração. A Bíblia não diz, mas poderia ter dito assim, puxa vida, será que ele não viu que eu sou cego? Olha onde ele me mandou ir lavar. Mas a Bíblia fala assim que ele foi, lavou-se e voltou. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Obedeceu, né? Melhor obedecer, né, irmãos? Puxa vida. Aleluia. A última coisa que o texto fala muitas coisas assim, mas o que me chama bastante atenção, irmãos, é que depois deles voltar vendo, as pessoas o questionam, alguns até dizem assim, mas não pode ser ele, né? Ah, não, parece com ele. Ele fala, não, sou eu que recebi o milagre. E ele fala assim, que foi Jesus que me curou. Eu não vi ele assim, mas eu sei que foi Jesus. Né? E os fariseus o interrogam, né? Querendo, né, extrair dele alguma mentira, que ele falasse que, né, eles não acreditavam que realmente ele tinha nascido cego, né? Chamam os pais dele. A Bíblia fala que os pais ficaram com medo, porque, né, se eles dissessem que realmente Jesus o curou, né, eles eram passíveis de serem expulsos da sinagoga, né? Os pais, eles lavam as mãos dizendo assim, olha, pergunta para ele é adulto, ele é adulto, ele vai dizer o que aconteceu, pergunta para ele, né? E ele fala, não, foi Jesus que me curou. E no versículo 30, né? No versículo 29, né? Os fariseus disseram assim, né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Né? Eles estavam se referindo a Jesus, né? Os fariseus disseram, sabemos que Deus falou através de Moisés, mas este daí, nem a gente sabe nem de onde ele é. Aí o cego, irmãos,
cego, de nascença, né? É muito provável que ele nem sabia ler, assim, não sabia ler, não conhecia nada de teologia, não conhecia, talvez, né, de ouvir, mas não conheciam, não tinham um conhecimento profundo da história de Israel, da lei, das profecias. E olha o que ele fala para os fariseus, né? Nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Sabe, o cego ficou assim, como que pode? Vocês conhecem Moisés, ouviram falar de Moisés, mas como que pode vocês não saberem de onde ele é? É estranho isso para mim. Não sei de onde que nasceu essa sabedoria, né? Mas parece que ele estava dizendo assim para os fariseus: olha, se vocês investigarem, o próprio Moisés falou dele, né? O apóstolo João, ele fala no capítulo 1, né? Que é verdade, né? Diz aqui no... Deixa eu achar aqui, irmão, rapidinho, tá? Os irmãos estão com paciência hoje, né? Glória a Deus. Capítulo 1 aqui no versículo... Deixa eu achar aqui, irmãos. Eu não marquei. É o capítulo 1 e o versículo 17 de João diz assim, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ou seja, sabe, irmãos, eu penso assim que, né, o pior cego, é como a gente diz assim, que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Às vezes está nítido diante de dele aquilo que é verdade, mas ele não quer ver. E o cego aqui de nascença falou: puxa vida, é estranho isso, que vocês não sabem de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. E ele diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Aí ele diz assim, né? Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus. Ou seja, né, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Sabe assim, né, irmãos? Ele está dizendo assim, ó, olha, investiga assim na história do mundo, vê se vocês conseguem identificar algo que aconteceu, de que alguém que nascesse cego voltasse a ver. Ele dizia assim, sabe, desde que há mundo, nunca se ouviu isso, a não ser que essa pessoa realmente fosse um enviado de Deus. É Deus, é Deus. E a Bíblia fala que depois dele ter dito isso, sabe, parece que parou a conversa e ele foi expulso, né? Jesus se encontra com ele. Jesus vendo, né, que ele foi expulso, chotado. Jesus se importa, né, irmãos? A Bíblia fala que Jesus foi ao encontro dele. Pergunta para ele assim: você crê no Filho de Deus? Ele diz: creio. Mas não onde ele está, né? Para que eu o veja. Jesus fala assim: é aquele que está aqui falando com você na tua frente. E a história termina assim com aquele jovem, acredito que de joelho, adorando a Deus, né? Aleluia. É assim, né, irmãos? A gente tem que adorar a Deus, né? Porque ninguém faz o que ele faz, né?
É verdade. Eu saí da minha casa pensando, puxa vida, que Jesus, né? Ninguém faz o que o Senhor faz. O Senhor fala diferente, o Senhor vê diferente, o Senhor toca diferente, o Senhor é incomparável. Amém? Vamos adorar então, vamos fazer que nem o cego, adorar o Senhor? Amém? Vamos lá? Fica de pé, me ajuda aí, Juninho. Aqui, ó. Tem um louvor que eu queria cantar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto desse louvor, viu, irmãos? De vez em quando a gente acerta a cantar. Se dessa vez der certo, né? Toda a honra e toda a glória seja ao nome do Senhor.
Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Como é bom, né? Adorar o Senhor Jesus, né? Estar na presença do Senhor. Vamos continuar adorando a Ele de todo o nosso coração, porque Ele é Deus de promessa. Amém, irmãos? Quem crê nessa palavra? Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Grande Deus. Adore Ele de todo o seu coração.
Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar um pouquinho, irmãos, por gentileza. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu quero homenagear aqui nessa noite, fazer lembrança da irmã Jéssica Deodato, esposa do Luiz, que completou aniversário esta semana. Deus te abençoe, Jéssica, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente, viu? Também o Denilson completou aniversário ontem, né, irmã Elisângela? Denilson, esposo da irmã Elisângela. Parabéns, Denilson. Deus te abençoe, em nome de Jesus, viu? E também a irmã Lázara. Deus abençoe, irmã Lázara. Fica com Deus. Logo, logo as irmãs devem estar na casa da irmã aí, tá bom? Né, irmã Marili? As irmãs estão querendo lá o FEBRAC um dia se reunir aí para as irmãs cultuarem juntas ao Senhor Jesus. Amanhã, oh, que maravilha, tá vendo? Então amanhã, né? Deus abençoe, irmã Lázara, irmã Rose, toda a família, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, oração pelo irmão Diniz. Irmãos, é tremendo mesmo, né? O irmão Diniz está passando um baita de um problemão. E está aí, ó, firme, louvando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, para adorar, né, irmão Diniz? A noite vem, mas enquanto a gente tem vida, enquanto está vivo, né, irmão? Está fazendo a obra do Senhor. Também, irmãos, o irmão Marcos Campos, estamos orando por ele. Os irmãos sabem que ele teve um acidente, está com algumas dores. Vamos apresentar o irmão Marcos para que o Senhor dê vitória para ele, em nome de Jesus. Também o Lorival, irmão, esposo da irmã Rô, está pedindo oração pela família dele, pelo Luiz, que é o filho dele, tá bom? Então vamos orar pelo jovem Luiz, em nome do Senhor. Quero elogiar a igreja. Domingo tivemos a ceia do Senhor e a nossa campanha do quilo foi bem melhor, irmão. Glória a Deus por isso, tá bom? Nós estamos ajudando pessoas. Graças a Deus pelos irmãos, as irmãs que abençoaram aí, em nome do Senhor Jesus. Os avisos, irmãos, que nós temos aqui: domingo, 8h30, tem escola dominical, tá bom? E nós teremos aqui o presbítero Daniel, ele vai ministrar para a Jubrac, tá bom? Os moços e as moças estarão juntos. Inclusive, irmãos, eu quero elogiar os jovens também, viu? E os irmãos que estão em casa, irmãos, olha, talvez se você tivesse feito um pouquinho mais de esforço, estaria aqui na casa do Senhor. Talvez, porque olha só, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu não faço injustiça. A gente tem ali, olha, o Vinícius. Vinícius é um perigo. O Vinícius, quando você vê o Vinícius e tiver vergonha de dizer que é crente, esconde dele, porque ele vai gritando: Pai do Senhor. Vinícius, ele não perdoa, né? Tá ali o Vinícius, tá ali o Daniel, jovem, né? Tá aqui, ó, a Carla, tá aqui o Kelvin, tá aqui a Hanna, tá aqui a Isabela, tá aqui a Júlia, né? Tá aqui o Juninho, tá ali o Rian, né? Tá ali, ó, já tá no forno ali já. A Lavínia, né? Olha quantos jovens nós estamos falando aqui. Será que eu esqueci de alguém? E tinha até o Agapinho funcionando aí, ó. A Isadora ali, ó, já treinando o Agape infantil ali. O Agapinho estava funcionando ali. Tá vendo? Esqueci de algum jovem, não é? Tá vendo, irmãos? A nossa Jubrac, que coisa maravilhosa, presente na casa do Senhor. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Olha que coisa linda, né? Os moços numa quinta-feira fria, comparecendo à casa do Senhor. Que coisa bonita, né? Então domingo que vem, 8h30 da manhã, a classe dos jovens e a classe dos homens e das mulheres também. Irmãos, atenção, nós teremos o trabalho dia 25 e 26 em Botucatu, de missões. No dia 26 virá o evangelista da África, fugiu o nome dele agora, mas aquele irmão bem descontraído, hein? Josinaldo da África, no sábado à noite. E no domingo de manhã, que é a nossa participação, reunião de superintendência e o trabalho de missões também, vem o pastor Emerson Costa, que é o presidente das missões. Então nós vamos sair daqui, irmãos, 8 horas da manhã,
A irmã Marili vai coordenar a van. Então, quem quiser, são 15 vagas, já dê um nome para garantir o seu lugar. A reunião de superintendência, irmãos sabem que a liderança precisa estar presente ali. E além do mais, é um trabalho de missões. E nós aqui, irmãos, sempre trabalhamos para atender as agendas regionais. Superintendência, convenção. Temos os trabalhos internos, que são dados a liberdade para nós trabalharmos. E as agendas externas, nós sempre fizemos o melhor, procuramos atender melhor e possível, e não será diferente desta vez. Também, irmãos, lembrar que a irmã Luísa, secretária da igreja, está organizando os cartões de membro da nossa igreja, e a irmã Paula e o irmão Marcos estão ajudando também. Então já vamos começar a distribuir alguns, já tem alguns praticamente prontos. Nós talvez domingo a gente já distribua alguns. Então os irmãos preenchem a ficha, tudo certinho, conversa com a irmã Luísa, com a irmã Paula, para que os irmãos possam ter o seu cartão de membro. Também agradecemos a Deus pela Leila, pelo Jair, que estão conosco, sentadinhos aí. Deus abençoe vocês. Regina Oliveira, que Deus te abençoe, Regina. Você não está aqui, né, irmã da irmã Luísa, mas que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Eu tinha marcado o seu nome aqui, Glaucio. Falei, o Glaucio não veio hoje, eu vou dar um alô para ele, mas o Glaucio está aí, graças a Deus. Glaucio, Deus te abençoe. É mais uma bênção que Deus concedeu aqui para a nossa igreja. E também uma saudação para alguns da nossa audiência dessa noite. A irmã Débora Mariotto, Deus abençoe, irmã Débora. Seu esposo está aqui, ó, sorridente, está com um aspecto muito bom. Deus abençoe ricamente, irmã Débora, em nome do Senhor. Moemerson de Itaporanga, Deus abençoe. A irmã Luzia Troia, ó, a irmã Isaías, semi-forte aqui, irmã Luzia, tá bom? E a irmã Alice também, Deus abençoe ricamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Abençoados nessa noite, irmãos, amém? Glória a Deus por isso, abençoados. Irmã Marili, posso pedir um hino? Alguém já pediu? Não? Talvez a irmã já preparou aí, mas vou dar uma atropelada aí, tá bom? Vamos cantar assim, irmãos. Eu queria ter, né? Se eu tiver uma vida para Jesus, se eu entregar a minha vida, já tá bom. Mas eu queria ter mais de uma, né? Para aprender a servir melhor ao Senhor. Então nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero pedir que o presbítero Juarez venha até aqui. Providencie, por favor, Janinho, o microfone. Tem esses pedidos de oração, essa programação, presbítero Juarez. Então eu vou orar por todos eles e depois nós vamos adorar a Deus juntos com esse louvor em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza. Vamos orar a Deus. Leve lá para a igreja em Cerqueira César, para o pastor Ismael, sua esposa, a nossa saudação, tá bom, presbítero? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém. A paz do Amém. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada nome, Senhor Jesus, que foi pedido oração, meu Deus. O Senhor conceda a bênção, Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada louvor entoado aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela palavra, Deus. Mas, Deus, muito obrigado. E o Senhor não nos deixa só. O Senhor possa levar nós para a nossa casa em paz. E que nós possamos voltar nos dias de culto, Senhor, para te louvar e agradecer em nome de Jesus. Palma para Jesus. Amor, e uma vida.
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos.